Muito boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado por nos dedicarem este tempo, deste dia que esperemos que seja de uma primavera que venha para durar. Eu queria agradecer ao Coliseu EGEAS esta oportunidade de ouvirmos três ilustres convidadas com larga experiência no tema das mulheres na política, e vou fazer uma brevíssima apresentação da questão. No site há uma boa esquematização em termos de alguns dados que nos alertam para a necessidade de continuarmos a ter que ter estas discussões, estes debates. Também há um breve CV, enfim, com ênfase sobretudo nos aspectos profissionais e políticos das nossas três convidadas, que tenho que referir evidentemente por ordem alfabética. Ana Gomes, diplomata, primeira embaixadora em Jacarta, eurodeputada e candidata presidencial em 2021. Assunção Cristas, advogada, Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território entre 2011 e 2013 e Agricultura e Mar entre 2013 e 2015. Também foi deputada, vereadora, vice-presidente do CDS e a primeira mulher eleita presidente do partido entre 2016 e 2020. Eu sou professora universitária. Professora universitária. Parte é que toda a gente esquece. É da política, mas... Pois aqui era a questão da política. E Maria Manuela Aguiar, deputada, também, primeira mulher secretária de Estado do Trabalho entre 78 e 79 e secretária de Estado da Imigração e Comunidades entre 80 e 87 e primeira mulher vice-presidente da Assembleia da República e também fundadora da Associação Mulher Migrante, à qual continua a dedicar-se certamente. Pronto. Ora, eu gostaria de sublinhar, enfim, nas carreiras destas três ilustres mulheres, o facto de o facto de, pelo menos em duas delas, eu quanto a Ana Gomes não tenho a certeza, mas verifiquei nos CVs de Maria Manuela Aguiar e Assunção Cristas a entrada, o envolvimento mais sistemático na política pelo convite. Maria Manuela Aguiar até diz que foi convidada pelo Sá Carneiro para a condição de secretária de Estado da Imigração, que para ela na altura foi uma surpresa, não estava nada à espera. A imigração não era, digamos assim, a sua cena, até nessa altura. Mas passou a ser e passou a achar uma área muito interessante, aliás, à qual depois se dedicou o resto da sua atividade. A Assunção Cristas foi, uma vez que fez uma intervenção que o Paulo Portas achou que tinha sido um sucesso, pelo seu desempenho, convidou-a para o partido, enfim, para assumir funções de maior responsabilidade no partido. Exato. Fora de tudo. E também ela, em entrevista, revelou que entrou sem ambições para ajudar, logo se via, e pronto. E de facto também não demorou muito tempo a sair. Não é? Isto é um aspecto. Portanto, o que temos... Em geral, pronto, é um quadro em que as mulheres continuam a estar subrepresentadas, apesar há dispositivos legais como das cotas que nem sempre são respeitados. Há neste momento, só refiro a passar, a nível europeu, promovido pelo Lobby Europeu de Mulheres, uma campanha Paridade Já. Porque, na verdade, a nível europeu continuamos a ter este gap
não é? Entre a representação de homens e mulheres na política. Há uma tentativa, portanto, até neste momento apenas 3 países já responderam positivamente a esta campanha, a Croácia, os Países Baixos e Chipre. Por curiosidade, refiro apenas aqui uma medida que foi adotada pelo governo em Malta, que introduziu um mecanismo de correção nas eleições nacionais para assegurar um limiar mínimo de representação. E se, após as eleições gerais, um dos sexos tiver menos de 40% nos assentos no Parlamento, podem ser atribuídos até 12 lugares adicionais a candidatas ou candidatos do sexo representado para reduzir a disparidade. Acho esta medida muito interessante no sentido de compensar o mau funcionamento das leis, das cotas e da paridade que temos. Bom, mas eu realmente não queria alongar-me, não é o meu fórum, não é, estou aqui só como ajudante, facilitadora e não propriamente como protagonista principal, mas não queria deixar de referir um trabalho desenvolvido por uma colega da direção da APEM, uma professora da Universidade do Minho, Edna Costa, que fez um estudo que ela intitulou Género e Acesso ao Poder Executivo, que vai ser integrado numa coletânea que está em preparação por Marcelo Camerlo e António Costa Pinto, com o título Quem Governa Portugal? Perfis ministeriais em perspectiva comparada. Vai sair mais ou menos em setembro na coleção dos estudos da Fundação. E esta minha colega fez um estudo da composição dos governos desde 1976 a 2025. E não vou aqui detalhar vários números a que ela chegou, apenas 3 conclusões principais. Primeiro, a representação feminina foi marginal. Portanto, a média destes 50 anos, desde 76 até 2025, é de 15% em quase 5 décadas. E caracterizada por dupla segregação. Vertical, com presença residual nas pastas centrais, neste caso o 15% desce para 7,3%, e horizontal, com metade das ministras concentradas na área social. Portanto, exatamente desde a ancestralidade que diríamos que se mantém esta regra. E depois, uma progressão recente. Há um outro aspecto interessante que são os perfis diferenciados dos homens e das mulheres que integram o governo. Em geral, as mulheres são mais velhas, são mais qualificadas, são mais doutoradas, por exemplo, e mais frequentemente independentes, ou seja, não membros do partido. Depois há um aspecto muito interessante que é, para chegar ao núcleo duro do governo, para as mulheres chegarem lá, a qualidade de membro do partido é indispensável. Mas, digamos, nas posições marginais, parece que a cooptação é mais pela competência, pela independência, e por isso mais de metade são independentes. E nos homens é o contrário, ou seja, podem fazer parte do núcleo duro sem serem membros do partido efetivo, mas nos lugares mais residuais, mais marginais, a condição de membro do partido é facilitadora da ascensão. E, portanto, há de facto uma progressão recente. Portanto, em 2022 tivemos o primeiro governo em que era constituído por 50% das mulheres, mas, como também é sublinhado na apresentação geral deste encontro, há um recuo, nomeadamente na atual representação parlamentar
tem uma participação de mulheres mais pequena, menor, do que acontecia no quadro anterior. E, finalmente, há 10 anos para cá, mais ou menos, a academia e o ativismo despertaram para um fenómeno que é o de violência contra as mulheres na política. É um conceito que é, enfim, sujeito a alguma disputa, porque há quem diga, não, isso é violência na política as usual, sim. Que também os homens são sujeitos a essa violência, etc. Mas, de facto, há outros analistas, com os quais eu tendo a concordar, que chamam a atenção para as especificidades dos ataques que são feitos às mulheres na política. São feitos com base na sua feminilidade, perguntam-lhe o que é que está ali a fazer, porque é que não vai para casa fazer sopa, enfim, depois as expressões dessa violência são bastante particulares. Depois, se quisermos, podemos falar um bocadinho mais sobre isso. E pronto, eu ficaria por aqui. São algumas das questões que eu pensei que podíamos, só para guiar o vosso discurso em termos de memórias que queiram trazer, partilhar. Assunção, por exemplo, partilhou numa entrevista que quando viajava para um hotel e chegava, portanto, quem a acolhia imaginava sempre que ela era a assessora e qualquer homem que a acompanhasse era o ministro. Eu lembro-me também de uma deputada que na altura de 1995 era do governo de Cavaco Silva. Ela chama-se Eduarda, qualquer coisa, não me lembro o nome dela, que também lhe perguntaram se ela alguma vez tinha sentido discriminada, porque ela era a primeira vez que ocupava aquele cargo, um cargo elevado, penso que era ao nível da Câmara bem, agora não me lembro, mas só me lembro que ela dizia, não, eu discriminada não, nunca me senti. Às vezes o que acontecia era que eu, por exemplo, era a única mulher à volta da mesa e quando chegava ao intervalo começavam-me a pedir cafés e chás e coisas dessas. E ela, apesar de tudo, dizia que nunca se tinha sentido discriminada. Mas nós podemos nos perguntar, como é que qualquer coisa que ela afirmasse no quadro daquela reunião, como é que seria recebido se os seus ouvintes achavam que ela estava ali para servir cafés e chá. Pronto, mas não sei se as minhas convidadas têm alguns episódios destes, bem, no quadro dos partidos em que militaram, no quadro das instituições em que trabalharam. Deixo-vos podem pegar nas questões como vocês entenderem. Mas talvez pudéssemos começar por uma questão muito simples, que seria o que é que vocês pessoalmente guardam da vossa experiência na política de positivo? Quem é que quer começar? Começamos por ordem alfabética? Por ordem alfabética. Ana, por favor. Obrigada, é um prazer estar aqui com este painel de participantes que eu cumprimento, incluindo a nossa moderadora, e a convite, portanto, aqui do Coliseu do Porto e com esta plateia portuense. E para debater este tema, que é talvez uma das razões porque eu, passei a minha vida a ter intervenção política. E respondo à questão do convite. Houve um convite, foi decisivo, mas eu iniciei a minha vida política, tinha pai de 13 ou 14 anos de idade, no tempo da ditadura, porque achava que era preciso dar cabo dela.
E juntei-me a uma coisa informalíssima que nessa altura havia, que era o Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa. Não vão acreditar quem é que o dirigia. Nuno Crato. E, portanto, depois isso deu, obviamente, mais envolvimento até na faculdade, nos tempos mais duros da guerra colonial, antes do 25 de Abril, etc., quando quem andava na vida política sabia que corria riscos de vida e, com sorte, iria para o exílio. O mais normal é que fosse parar à cadeia, passar alguns tempos na cadeia. Eu, felizmente, cedo houve o 25 de Abril, tinha eu 20 anos, e de facto deparou-se uma nova situação, um novo desafio, que tinha a ver exatamente com a construção democrática, e em que, obviamente, as mulheres tinham que ter um papel, e não podia ser um papel secundário. As mulheres tinham um papel, até porque os homens tinham sido necessários para a guerra, e por isso as mulheres tinham sido promovidas na administração pública, embora isso não fosse assumido. Mas havia setores da administração pública que dependiam imenso das mulheres e de mulheres altamente qualificadas. Por exemplo, estou-me a lembrar, no plano externo, tudo o que dizia respeito à ligação com a EFTA, com a então EFTA, e o chamado SECET, Secretariado da Presidência do Conselho de Ministros, tinha, no fundo, as relações económicas e diplomáticas. Eu, justamente, acabei por concorrer a uma carreira que era daquelas que tinha estado vedada às mulheres, não era a única, antes do 25 de Abril, graças ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Mário Soares, a carreira foi aberta às mulheres, mas havia outras carreiras, que hoje, felizmente, em que temos uma maioria de mulheres, designadamente magistrados, as magistraturas, em que as mulheres não eram admitidas, ou outras onde as mulheres eram obrigadas a pedir autorização para se casar. E quando eu entrei no meu ministério, o MNE, já sou da terceira FUNAD em que entram mulheres, a primeira é em 75, 79, 80, eu sou de 80, encontrei uma situação curiosa, que havia umas mulheres hiperpoderosas, que eram secretárias. Eram secretárias que estavam impedidas de se casar, precisavam da autorização do ministro, e que tinham todas relacionamento com os jovens diplomatas, portanto mandavam neles. Mandavam neles. Os seus embaixadores, todos aqueles que eram... Elas mandavam neles porque tinham tido todos relacionamentos com eles, umas senhoras extraordinárias, que eram as funcionárias administrativas do MNE. Ainda conheci algumas. Foi, portanto, um desafio esse de entrar numa carreira onde não havia mulheres e demonstrar que as mulheres eram tão boas como os homens. Mas... e digamos que na carreira diplomática houve alguns combates que tivemos que ter justamente como mulheres, não vale a pena estar-vos a contar algumas histórias, mas em que nos juntamos, em que percebemos que tínhamos que nos juntar para justamente defender os nossos direitos. Lembro-me quando, por exemplo, houve uma colega que quis candidatar-se para secretária da Embaixada no Japão, e lhe disseram que o Japão não era para mulheres, o que é absurdo. Ela tinha estado num posto, de resto, ainda mais complicado, que era a Índia, e na Índia, porque não havia candidatos, não havia problemas, mas para o Japão já era problemático, porque havia candidatos, outros homens. Depois, também tenho uma situação de convite, como foi referido pelas minhas colegas de painel também. Depois de ter tido toda essa atividade política antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, ligada ao MRPP, digamos que converti-me àquela máxima do Raul Solnado, que é: a minha política não era o trabalho, era a política externa. É política, não é política partidária, mas é política, é o que se faz na diplomacia, é política. Mas a certa altura, exatamente porque tive muita exposição com o processo de Timor-Leste e recebi muita carta de jovens portuguesas a perguntar: o que é isso?
ser-se diplomata, etc., eu achei que precisava de encorajar essas jovens a chegarem-se à frente para a diplomacia. Lembro-me, por exemplo, cheguei a vir aqui à Faculdade do Minho, à Universidade do Minho, que já tinha um curso de Relações Internacionais, e os miúdos estavam todos convencidos que não entravam, porque aquilo era só para os lisboetas, e eu encorajei-os: entrem, candidatem-se, tomáramos nós, da minha geração, ter a formação que vocês têm graças ao curso de Relações Internacionais, e rapidamente entraram várias, que são hoje, de resto, excelentes diplomatas. E o que eu, de qualquer maneira, sim, nessa altura, eu também me convenci de outra coisa. Eu, na Indonésia, via a RTPI, é um instrumento poderosíssimo que nós não utilizamos como devíamos, com o potencial que devia, na minha opinião. Até hoje tem sido uma das nossas grandes falhas. Eu vi a RTPI no meu gabinete em Jakarta e comecei a ver que, de facto, o futebol e os negócios do futebol estavam a controlar tudo de forma perversa e bastante corruptiva. E achei que eram precisas mulheres na política. E, portanto, foi essa uma das razões porque eu decidi que ia suspender ao fim dos 4 anos de Jakarta como embaixadora, 3 como embaixadora, depois de ter resolvido o problema de Timor-Leste. Eu, portanto, achei que tive um convite. Já me tinha feito membro do PS. Quem é que fez o convite? Ferro Rodrigues, que era o então líder do PS, e que me convidou para vir para a direção do PS. Eu já era membro do PS desde 2002, desde que ele tinha perdido as eleições, de resto, Padrão Barroso. No dia seguinte eu fui me inscrever no PS, e já, portanto, com a apetência, bom, a partir de agora vou ter atividade política, mas pensava fazer uma coisa, obviamente, como é normal, começar a tarimba de baixo, não é? Só que, de repente, veio esse convite de Ferro Rodrigues para me juntar à direção Ferro Rodrigues e ficar responsável pela pasta das relações internacionais, e também logo me desafiou para a ideia de me candidatar ao Parlamento Europeu. E, portanto, eu achei que era, de facto, uma oportunidade também para dar, exatamente, a encorajar mais mulheres a virem para a política, não apenas para a diplomacia, mas para a política. E devo dizer que é das coisas que ainda hoje mais satisfação me dá, é quando encontro alguma jovem, ou alguma menos jovem, que me diz que foi, porque de alguma maneira eu incentivei que essa pessoa acabou por fazer um percurso no partido. Quando eu entrei no Parlamento Europeu em 2004, por isso mesmo, também fiz membro de várias comissões que tinham a ver com o meu percurso profissional, claro, mas também a Comissão FAM, que é a comissão exatamente que se ocupa da igualdade de género e dos direitos das mulheres. E fiz logo, propus e fiquei encarregue de fazer um relatório sobre, imaginem só, as mulheres e a participação política, e a participação nos partidos políticos e na política em geral. E o que é que eu verifiquei? Não havia dados. Não havia dados. E não é por acaso. Não havia dados ao nível das próprias instituições europeias. As instituições europeias, a Comissão Europeia estava cheia de mulheres qualificadíssimas, a todos os níveis, mas não havia dados sobre quantas eram, etc. E eu tive que ter um trabalhão a coligir esses dados, a recolher os dados e a perceber, de facto, a tremenda desigualdade que havia, sobretudo quando estávamos a falar de postos de direção. Porque, sim, para trabalhar, elas estão lá. Mas quando é para pô-las em cargos de direção, a presença das mulheres rarifica, é muito rara. E, portanto, isso era preciso para se ter consciência, para se promover. E o que eu percebi, vou terminar aqui, o que eu percebi, e uma das minhas conclusões, e eu acabei por, obviamente, uma das coisas que eu propunha nesse relatório era que se assumisse a ideia de paridade, exatamente na linha da solução que há bocadinho apontou para a Malta, qualquer dos géneros que esteja em desvantagem tem que ser compensado. Não é só específico para as mulheres, mais dia menos dia vamos ter o problema também para os homens em determinados setores e, portanto, convém haver, de facto, paridade. E o que eu também concluí era que, de facto, a participação nos partidos políticos e o papel dos partidos políticos na colocação de mulheres em todo o tipo de responsabilidades na vida política e órgãos
é fundamental. Se eles não têm essa percepção, não vai acontecer nada. E, infelizmente, aqui no nosso país, em regra, não tem acontecido a mudança suficiente, porque não tem havido empenhamento suficiente por parte de todos os partidos políticos e, naturalmente, incluo nesta percepção o meu próprio partido político, independentemente de umas flores que um ou outro líder, volta e meia, tenha feito. Então, obrigada pelo convite para estar aqui convosco e por este painel tão rico e diverso e com experiências tão interessantes e diversificadas. Agradecer ao Coliseu, na pessoa do seu dirigente, Miguel. É um gosto também ouvir estes dados. Na verdade, eu posso partilhar a minha experiência. Eu nunca estudei estas matérias, mas senti o impacto delas nas várias coisas que fui fazendo na vida. E deixa-me só começar por dizer uma coisa, porque digo sempre isto: eu só tomei consciência da relevância de ser mulher quando cheguei à política, mas por pura distração. Porque eu entrei para a Faculdade de Direito de Lisboa em 92 e havia uma única mulher doutorada em Portugal em Direito, que era a professora Magalhães Colasso. Não havia mais nenhuma. Durante o meu tempo de licenciatura, doutorou-se a primeira mulher na Universidade de Coimbra em Direito, e depois a professora Teresa Beleza e a professora Fernanda Palma na Faculdade de Direito de Lisboa. Felizmente a nova, que eu pertenço, tem há muitos anos muitas mulheres, e tem muitas mulheres como diretoras. Aliás, desde a professora Teresa Beleza, já vamos a terceira mulher sucessivamente como diretoras da faculdade e abundam mulheres. Mas não foi sempre assim. E, portanto, na altura eu não tinha grande consciência disto, nem sequer nos apercebíamos que isto era um grande tema, mas a verdade é que era. Quando eu cheguei à política, percebi que, de facto, o ser mulher era bastante mais diferenciador. E eu costumo dizer que cheguei à política por ser mulher, porque genuinamente eu acho que os partidos começaram a sentir a necessidade de convidar e de desafiar mais mulheres. E eu senti isso claramente. E havia assim um misto de interesse, curiosidade, também alguma desconfiança, porque também eu não tinha feito um percurso partidário desde a base, e isso também gerava, obviamente, com certeza, muito interesse, mas não tinha tido as dinâmicas próprias e os companheirismos e as lutas, e essas coisas todas, portanto, que na verdade depois fazem alguma falta, não é? Fazem alguma falta porque não se fez esse trabalho de base em conjunto. Mas a verdade é que a minha visão da política, e por isso lá está, nunca me fiz militante no tempo de faculdade, enfim, onde andava ocupada a fazer outras coisas, com voluntariado, etc, etc, portanto, a intervir de outra maneira, mas nessa altura, com este desafio, eu achei que tinha pelo menos o dever de me questionar se fazia sentido ou não. E o dever, porque sou católica e porque acho que se alguém nos pede uma coisa, a nossa primeira resposta tem de ser sim, e depois só se tiver muitas razões para dizer que não é que é não. E, portanto, foi neste quadro que entrei no CDS e dizendo exatamente isso. Eu não sei se isto é para mim, se não for para mim vou-me embora, ninguém leve isto a mal, é porque não é aqui que eu tenho alguma coisa para fazer. Talvez isto tenha a ver com uma coisa que eu depois vi nas mulheres que procurei desafiar para entrar para o partido, já na posição de líder do CDS, que é uma vontade de utilidade e de pragmatismo e de entregar coisas que normalmente é muito difícil sentir num partido a funcionar com as suas dinâmicas locais e de funcionamento muito próprio dos partidos e do poder, enfim, todos serão diferentes, mas eu creio que há coisas que são bastante comuns. Muito tempo que se dedica a discussões que depois dão pouco resultado, e um sentido de tempo que eu acho que as mulheres têm de maneira diferente. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia que as mulheres, isto a propósito das teses de doutoramento, que nós mulheres entregamos mais cedo do que os homens, dizia que era porque as mulheres tinham sentido o tempo por causa das gravidezes. Ao fim de 9 meses a criança nasce, quer se queira, quer não se queira, e portanto não há como esquecer a importância do tempo.
E a verdade é que a alocação do tempo e o resultado desse tempo, eu acho que nas dinâmicas próprias dos partidos políticos é difícil convencer as mulheres. Eu acho que as mulheres tipicamente pensam, eu consigo estar a fazer coisas mais úteis noutro local, e isto aqui perde-se muito tempo, muita conversa, muita coisa, e depois difícil concretização. E essa, enfim, é uma explicação que não tem nada de científico, mas é só uma sensibilidade que deixo aqui. Depois, há um espaço muito ocupado pelos homens e há uma grande dificuldade, e aí eu acho que tem a ver com razões sociais, incutidas, não totalmente conscientes, portanto muito inconscientes, que é as mulheres não usam o palco e não pegam no microfone e, portanto, foram educadas, quanto mais não seja pela observação da sociedade à sua volta, para serem discretas e para estarem um bocadinho atrás, ao lado, mas na linha da frente não. Os homens sempre estão e sempre estiveram na linha da frente e continuam a estar na linha da frente. Eu continuo a ver em painéis, em conferências das mais diversa ordem, homens, e conto normalmente, e depois vou reclamar com as organizações, porque continuam a estar na linha da frente. E é muito difícil as mulheres sentirem-se à vontade, ou sequer com vontade, para serem, no fundo, desafiantes dessa posição. Eu recordo aqui, a propósito, enfim, de muitos combates muito duros que tive no Parlamento com o então Primeiro-Ministro António Costa, que depois já de ter saído da liderança do CDS, houve uma pessoa, não vou dizer quem, do CDS, que a da altura me dizia, mas o que é que estavas à espera? Tu também irritava-te muito, punhas muito a jeito, colocavas muitas questões, eras muito intensa. E eu pensei, alguma vez alguém diria isto a um homem? Alguma vez alguém diria isto a um homem? E eu achava que até era bastante contida. Achava que era bastante contida, mas isto de facto é assim. Portanto, tem a ver com muitas coisas, mas perguntando o que é que gostou mais, o que mais positivo, foi fazer coisas. E aí foi o tempo do governo. Lá está, a tal a noção prática de eficácia e de resultados. Foi fazer coisas com resultados que pude ver na altura e que muitos que não vi na altura e que hoje as pessoas se cruzam comigo e me vêm dizer e comentar. Isso, portanto, coisas concretas, objetivas, com impacto, e mais do que isso até a possibilidade, e eu acho que poucas áreas, para além da política, permitem isto, que é a possibilidade de conhecer, de estar, de partilhar, de tomar consciência da vida de pessoas muito, muito diferentes de nós, em todo o país, em todo o lado, e conseguir compreender, comunicar, ouvir, estar, absorver os seus problemas, procurar ajudar, encontrar soluções, e esta possibilidade de estar com pessoas de toda a origem, de toda a proveniência geográfica, de todas as áreas da sociedade, eu acho que é algo que não sei se consegue em qualquer outra área, porque todos nós depois vivemos nas nossas bolhas, enfim, na faculdade, no escritório, etc. As pessoas são todas é tudo muito o mesmo género, não é? Fazemos todas as mesmas coisas, mais ou menos, mais para um lado, mais para o outro. E na política não, há uma riqueza imensa da diversidade das pessoas com quem nós estamos, das vidas com quem nós nos cruzamos. Eu acho que essa é a parte mais rica e mais interessante da política. E depois posso-vos contar alguns episódios engraçados, mas isso deixo para a segunda volta. Obrigada. Boa tarde. Estou muito contente por estar aqui também. Muito obrigada pelo convite, Miguel Guedes. Muito contente por estar aqui com colegas. Descobri aqui umas afinidades de alma com a Ana. Eu já sabia que tinha, agora não sabia que tinha com a Assunção. Eu também passo a vida a contar se há mais homens e mulheres. Também o que me deu gozo mais na política foi realmente fazer coisas. Mas a minha história começa um bocado mais para trás e é um bocado diferente. Eu digo que quem me tornou feminista foi uma avó que ficou viúva muito cedo, em vez de ir para o psiquiatra, foi para a igreja e tornou-se muito ativa na sua terra e na paróquia e na ação cultural. Mas era uma mulher super conservadora, era muito importante.
na Terra, nós éramos todos conhecidos como eram os filhos dela e os netos dela, já não eram do marido dela, eram dela, não é? Os filhos de Sônia Maria Aguiar, os netos de Sônia Maria Aguiar. A Sônia Maria Aguiar era muito importante, mas era salazarista, da obra das mães, essas coisas todas. E, portanto, era a única pessoa, porque os meus pais eram bastante benignos, não eram muito disciplinadores, não eram muito rigorosos. As crianças podiam falar, podiam intervir, era uma família política, que havia pessoas de um lado e do outro, portanto eu nasci a ouvir discussões políticas e de vez em quando até podia participar, dizer o que me apetecesse. Mas a minha avó, essa avó, era a única pessoa que me impunha regras. Uma menina não faz isto, uma menina não faz aquilo, não trepa às árvores, não bate nos outros, não joga a bola com os miúdos da rua. Não podia fazer, porque isso era para os rapazes. E essa minha avó conhecia muito bem, era até uma boa psicóloga, tinha tido muitos filhos e muitos netos, e ela aos meus pais, que eram novos, aconselhava: vocês não sabem lidar com esta menina, é preciso explicar-lhe as coisas, se explicarem, ela obedece. E é verdade, eu se compreendesse, obedecia, se não compreendesse, não obedecia. E a minha avó, isso ela não conseguiu explicar-me, porque é que eu, sendo menina, não podia fazer aquilo. Eu estive no outro dia, que há uns dias atrás, a ler um livro muito engraçado, que é uma entrevista que a Susan Sontag deu à Rolling Stone. E ela diz nessa entrevista que todas as raparigas que são inteligentes, independentes, afirmativas, determinadas, todas na infância queriam ter sido rapazes. E eu disse: bom, falta-me aqui uma coisa, só pode ser inteligência, porque as outras coisas eu tenho. Mas eu nunca quis ser rapaz, nunca. Eu quis sempre ser rapariga. Achava muito mais engraçado ser rapariga e fazer exatamente tudo o que faziam os rapazes. Por exemplo, futebol. Eu queria jogar futebol. E claro, os rapazes não queriam jogar futebol comigo. Mas eu tinha um primo que era meu amigo e que jogava muito bem. E então disse: aceitem a minha prima, porque eles diziam: a menina vai chorar. A menina tinha de chorar. Apanhava ali uma sarrafada e chorava. E eu disse, e o meu primo disse: não, eu garanto, a minha prima não chora. E eu fui para o jogo, não é, animadamente, porque os rapazes da rua jogavam imenso futebol, e claro, não tinha grande técnica, não é? Então o que é que eu fazia? Pegava na bola, ia para ali adiante, derrubava tudo que me aparecia pela frente, punha meninos a chorar, mas eu nunca chorei. E então quando fazíamos outra coisa que ainda era muito pior, que era jogar hóquei em campo com, caule, não é? Caules de couves. A servir de stick, não é? E aí os meninos protestavam imenso, não havia árbitro. Portanto, eu digo que foi essa minha avó que me fez feminista. E depois eu fui feminista de tertúlias, não é? Era feminista de café, tertúlias de café. E em Coimbra, lá está. Depois, realmente, eu era uma rapariga muito competitiva e muito atirada para a frente. Depois há aquela época da adolescência em que a pessoa se recolhe um pouco, não é? E eu era ótima em pequenos grupos, mas era muito inibida em grandes grupos. Isso acontece com muitas mulheres, suponho eu. Não, na RGA nunca tomei a palavra. Claro. Nunca tomei a palavra. Mas no café, com toda a gente, com os meus professores, com os assistentes, com os meus colegas. E, portanto, como dizia que era feminista, que era uma coisa que na altura era uma palavra proibida, nos anos 60 era completamente proibida em Portugal e até um pouco por todo lado, não era mal vista, sendo eu, dizendo-me feminista, aquilo ficava tudo assim: esta é um pouco excêntrica, esta rapariga e tal. E foi assim que eu acabei na política, porque eu, tendo sido sempre muito independente, embora eu gostasse muito do Dr. Sá Carneiro, achava um homem muito atraente, politicamente, e também sem ser politicamente também, tinha uns olhos maravilhosos. Bem, aliás, eu quando conheci o Dr. Sá Carneiro, o Dr. Sá Carneiro convidou-me para o governo e eu tinha estado no governo do Dr. Mota Pinto, que foi realmente a pessoa que me levou para a política. Levou-me para a política para eu ser feminista de café. Disse: se a Manuela não vem para o meu governo, não há mulheres no meu governo. E eu senti aquela responsabilidade, porque eu desde pequena, que era assim um pouco feminista sindicalista, e portanto senti sempre que tinha de lutar por mim e pelas mulheres, pelas outras. E portanto aquela ideia de eu ser responsável por não ir para o governo, mas a minha resposta foi logo, ofereci-me logo para ser assessora adjunta, uma dessas coisas. Eu não queria era ser secretário de Estado, se fosse o que fosse, naquele caso era de trabalho, mas no mal menos que era o ministério que eu conhecia melhor por dentro. E portanto eu não queria nada, não era
eu escolhi ser assistente de um investigador, de um gabinete de estudos. Portanto, eu tinha feito uma opção de vida que era contrária à da política. E vi-me naquele ministério, que era o Ministério do Trabalho. Ainda por cima, era na altura em que se estava a discutir a unicidade sindical. Portanto, havia a unicidade sindical, portanto, a CGTP queria a unicidade sindical, a UGT veio a ser criada contra essa unicidade sindical. E, portanto, o Ministério que estava em foco era aquele. Eu fui logo para o Ministério que estava assim, em pleno, enfim, agitadíssimo. Por outro lado, aquele governo era um governo, dizem, o que é que entrei para a política? Digo, pela má razão. Entrei para a política por ser independente, num governo de independentes, que era um governo de nomeação presidencial. Portanto, a minha vida é toda errada, tudo o que eu fiz. Quer dizer, é um mau exemplo para toda a gente. Por que é que foi para a política? Porque não queria ser política. Porque foi um governo de independentes, porque era independente, não queria pertencer a partido político nenhum. É tudo assim um bocado errado. Depois, quando a pessoa se vê numa coisa daquelas, o que é que a pessoa faz? Quando não tem experiência, nunca tinha mandado em nada. Nem nos animais que em minha casa fazem o que querem. Portanto, eu nunca tinha mandado em ninguém. Mas dá muito gozo realmente a pessoa chegar ali e começar a ver que há coisas que a pessoa pode fazer. E depois eu tinha um ministro que vinha das cervejas, do setor privado, que achava que os funcionários públicos eram todos péssimos e incompetentes, e aquele ministério que funcionava muito bem, mas o ministro tinha pressa de tudo. Eu também sou uma pessoa impaciente. A aprender com aquele ministro, bem, podem imaginar que ele ali saiu. Mas mesmo em reuniões internacionais, naquela altura, era 1978, 69, havia muita gente que me perguntava, secretária de Estado do Trabalho feminino. Eu, não, do trabalho. O quê do trabalho? Com sindicatos. Achavam terrível que uma mulher estivesse a lidar com sindicatos. Eu dizia, não, o último problema que eu tive foi com os sindicatos. Eu dei-me sempre muito bem com os sindicatos, porque realmente eu gostava gostava do café, de conversar, de dialogar, de falar com os opostos. Portanto, falar com os sindicatos a mim não me relava nada. Dei muito bem. Só que o meu problema, quer com patrões, quer com sindicatos, é que não conseguia convertê-los à equivalência das funções masculinas e femininas. Por exemplo, lembro-me sempre de um acordo, uma daquelas portarias, aqueles acordos de portaria, que dava depois portaria. Acordos coletivos de trabalho. Um deles era sobre a apanha da azeitona, por exemplo. Os homens varejavam a azeitona e as mulheres apanhavam-na do chão. Acho que é muito pior estar a apanhar azeitonas do chão do que estar com uma varinha a agitar as azeitonas. Eles ganhavam o dobro delas. Mas as pessoas olhavam todas para mim com um ar assim, esta rapariga exótica que está aqui a querer igualdade de homens e mulheres. Depois descobri, e aí é que eu descobri que podia fazer coisas. Descobri numa gaveta um papel da Comissão da Condição Feminina, não sei se chamava assim, mas era isso, chamava-se mesmo assim, e então era uma proposta de criar uma espécie de um observatório sobre a discriminação no trabalho. E eu disse, isto é giríssimo para fazer aqui uma coisa. E então disse, vou pôr um homem à frente de uma comissão ou ponho uma mulher. Como nestas coisas de mulheres se põe mulheres, eu disse, vou pôr um homem. E chamei um colega meu que era o João Calpas, que depois foi presidente do Tribunal Constitucional, porque ele era um rapaz muito novo, muito despachado e feminista, que depois até ganhou umas famas de não ser, não é? Não percebo porque ele, em novo, pelo menos, era bastante... Era progressista. Era bastante progressista. João Calpas. Foi, aliás, foi diretor. O João foi excelente. E num mês, que ele tinha 30 dias, toda a gente cumpriu os prazos, ouvimos toda a gente, sindicatos, patrões, tudo, aquilo foi negociadíssimo, criámos uma estrutura tripartida que é a CIT. Portanto, patrões, sindicatos, e aquilo depois, que ainda existe milagrosamente, porque de vez em quando querem afundir com a Comissão para a Igualdade, não é? O que seria um disparate, porque aquilo tem uma lógica própria ali dentro daquele Ministério. E aquilo, o que é que aconteceu? O governo Mota Pinto tinha um pacote laboral, e depois o governo Mota Pinto caiu, e veio o governo da Pintacilgo. E a Pintacilgo, a primeira coisa que fez foi dizimar o pacote laboral do Mota Pinto. E lá ia o meu pequeno diploma. Mas eu saí-me, enfim, disse, bom, tenho de ir falar com o meu sucessor. Que normalmente não dá bom resultado ir falar com os sucessores. Mas naquele caso resultou em cheio. O homem era muitíssimo simpático, era um dissidente do PSD e devia gostar imenso de Mota Pinto.
porque eu julguei que ele... Eu disse, olha, expliquei-lhe, este meu diploma não tem a ver com o pacote. O pacote pode não ter sido discutido com toda a gente. O meu pequeno diploma foi discutido com toda a gente. E consegui convencê-lo. Eu julguei que ele ia ainda mudar alguma coisa e ser assinado pela Pinta Silva. Não! Ele recuperou o diploma inteiro com a assinatura do Mota Pinto. Por isso é que eu digo que ele também devia ser amigo, tal como eu, do Dr. Mota Pinto. E eu tive... As minhas guerras foram... A maior parte das guerras foram com o ministro. Bem, não posso falar mais. Fiquei no trabalho. Convinha passarmos A segunda ronda. Para a segunda volta, pois é. É assim, eu começo a contar as histórias desde pequenina e depois nunca chego àquilo que interessa. Que o principal conflito que teve foi com o ministro. Não, Isso queremos ouvir. O principal problema foi com o ministro, porque o ministro queria mandar o meu chefe de gabinete e eu tinha de proteger o meu chefe. O meu gabinete era absolutamente paritário. Como eu era secretário de Estado, escolhi um homem para ser o chefe de gabinete. Depois tinha 2 adjuntas, tinha um adjunto e uma adjunta, 2 secretárias e um motorista. Portanto, era rigoroso. Mas o motorista, deixa-me só contar esta, depois o resto fica para a segunda. Mas a do motorista é o máximo, porque o homem tinha um ar muito rural. Sim, muito coradinho, devia ter já bebido uns copos, era ao princípio da tarde, e então vira-se para mim e diz-me assim: Vossa Excelência, como deseja ser tratada? Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado ou Senhora Doutora? E eu achei que não valia a pena estar a explicar nada. Eu disse, Senhora Doutora. Bom, eu depois conto o resto. Deixa-me sublinhar que este episódio da nossa história que a Manuela contou está analisado numa tese de doutoramento que eu orientei, da Rosa Monteiro. Ela entrevistou-a na altura para esse trabalho. E aí percebemos que, de facto, Manuela Aguiar trazia uma perspectiva diferente da paridade, que já nessa altura era a sua ênfase. Só uma coisa, como é que... Porque é que Estou o seu microfone que lhe... este é o seu. Eu, por acaso, costumo perder microfones e folhas. Eu tinha feito um estágio na Suécia, eu fui sempre muito pró-sueca, por isso é que o meu encanto com o Dr. Sá Carneiro foi finalmente aparecer um homem em Portugal que se dizia social-democrata à sueca. Os meus modelos eram todos suecos. Eu achava que tinha nascido no país errado. E na Suécia, já nessa altura, a primeira vez que eu fui lá foi num curso que se chamava Connaissance du Suède, que era para a língua francesa, e eu era a única pessoa entusiasmada, porque os franceses acham que a França é o máximo, não é? E, portanto, achavam que na Suécia estava tudo errado, eu achava que na Suécia estava tudo certo, fui a grande vedeta daquele curso, não é? Porque estava encantada. E eles tinham um ombudsman para a igualdade, que, já naquela altura... Uma espécie de provedor... Um provedor de justiça para a igualdade, que se baseava numa lei que me inspirou para a CIT, embora eu não conseguisse ir tão longe, que dava preferência ao sexo subrepresentado na profissão. Se fosse homens, davam preferência em condições de igualdade, porque eu acho que é isto que está subjacente ao sistema de cotas. Eu sou uma fervorosa adepta do sistema de cotas, entendo que não é nada de transitório, é para sempre, para garantir um equilíbrio para sempre, e faz imenso sentido, por exemplo, no que respeita às mulheres neste país, é uma espécie de presunção inelidível, porque se as mulheres ascendem a tudo o que tem um controle de entrada, tem notas quando a pessoa não sabe quem é, concursos, na política, o defeito tem de estar na política e não nas mulheres. Peço imensas desculpas por ter apresentado. Não, eu estava aqui a querer sublinhar, de facto, que esse diploma que cria a CIT é o nosso primeiro diploma de igualdade, de condenação de infrações de discriminação entre mulheres e homens no trabalho. É geral, é global. É de 79, sim, é de 79. E é um diploma fundador, de facto, das políticas. A mãe da CIT. Não tenho filhos, mas tenho gatos, que é uma coisa que o J.D. Vance detesta, não é? Mulheres com gatos. E
Temos assim os diplomas. Não, mas isto para sublinhar esta diferença da paridade, da igualdade, que na altura se contrapunha a uma perspectiva mais centrada sobre as mulheres, que vinha da Comissão da Condição Feminina, não é? Que acentuava, sobretudo, o trabalho com as mulheres e Manuela Aguiar trouxe exatamente essa ênfase já na paridade. Na altura nem sequer havia o conceito de paridade, que só aparece no final do século, da década de 80. Mas esse diploma sueco era um diploma na ordem da paridade. Tinha subjacente o princípio da paridade. Ok. Muito obrigada. Isso é muito importante, a paridade, porque quando uma profissão se feminiza, desvaloriza. Uma profissão que feminize, desvaloriza. Portanto, é bom que as profissões não se tornem, profissões masculinas não se tornem profissões masculinas. Eu, por acaso, tenho algumas... por acaso, tenho algumas questões quanto a essa perspectiva. Tenho, mas esta minha perspectiva está muito enraizada. Porquê? Não, é que... Posso fazer um comentário? É que digamos, o comum é pensar que quando as mulheres entram, as profissões desvalorizam-se. Eu acho a magistratura, por exemplo. Pois, mas a minha leitura parece-me mais interessante, que é, quando as profissões já estão em mudança, por exemplo, um exemplo da medicina, por exemplo, vamos ver a leitura. A magistratura está em tal transformação que neste momento em alguns países os juízes já são robôs. Ou seja, a informatização, a transferência do saber humano para os sistemas periciais está a transformar completamente as profissões. E, portanto, é num processo de mudança que, por exemplo, eu estudei o emprego de escritórios. Foi quando entraram as máquinas de escrever, que começaram a ser publicitadas como é tão fácil que até uma mulher consegue datilografar. Porquê? Porque trazem o treino do piano. Porque antes era uma profissão masculina. E, portanto, é quando se mecaniza que... E, portanto, mecaniza-se, torna a ser mais fácil. A desvalorização é antes. Exatamente. Isso também admito. Exatamente. Mas aqui em Portugal, como houve 25 de Abril, e essas profissões abriram e as mulheres caíram lá, paraquedas, é um bocado por isso. Pois, mas a ideia é essa. A ideia é que as profissões... Então exatamente. Também pode ser. Por exemplo, na medicina, um texto do Lobo Antunes, por exemplo, que dizia, não, isto agora já não há doctor houses. Já não há, porque agora os sistemas periciais analisam os sintomas, dizem qual é a terapêutica e, portanto, qualquer pessoa pode fazer isso. Não há o olho clínico, que antes era dependente da competência. Não é? Isto bom, mas não sou eu que... Remarco essa para algumas profissões, não todas. Pronto, deixamos depois essa... Queria só comentar aqui assim a propósito da paridade, e eu, enfim, no meu partido era minoritária nesta matéria, por exemplo, fui favorável às cotas, era favorável quando entrei e continuei a ser favorável enquanto presidente do CDS, obviamente deixando que cada um pensasse como entendesse, e, enfim, mas também deixando-me a mim poder defender essas posições. E a verdade é que procurei, dentro do partido, chamar cada vez mais mulheres para que isso também fosse uma realidade dentro do partido. E então era assim, convites que eu fazia, tipicamente, aos homens a pergunta era, para que posição e para que lugar? E para as mulheres, elas diziam assim, não me interessa qual é a posição, quero é saber como é que eu posso ajudar. E isto era uma diferença abissal. Os homens não tinham tempo, não faz mal, desde que tivessem o nome no órgão, está tudo certo, depois não punham lá os pés, muitos deles não tinham tempo. Elas só aceitavam quando se soubessem que tinham tempo e conseguiam dedicar o tempo, coisa que é muito difícil e é muito escassa. E, portanto, logo à partida tinham menos apetência para aceitar por isso, mas quando aceitavam também não reclamavam lugares ou coisas pomposas, o que queriam era poder ajudar. O que é péssimo, porque depois a seguir
Mas depois também há outra coisa, lá consegui ter várias mulheres e eu acho que as coisas foram temperando mais, e pôr as mulheres a falar numa sala assim mais cheia do que esta. Eu às vezes tinha que mandar mensagem e dizer, por favor, falem. Já falaram não sei quantos homens, onde é que estão as mulheres? E depois elas diziam assim, eles estão todos a dizer a mesma coisa. Não é muito útil estar, quer dizer, já toda a gente disse, para quê? Mas os homens não se importam eles têm que dizer e repetem às vezes com ar, desculpem os cavalheiros presentes. Eu gosto muito de homens, aliás, tenho 2 filhas e 2 filhos e, portanto, sou muito a favor da paridade também por causa disso. A paridade também por causa disso. Hoje para defender as minhas filhas, amanhã para defender os meus filhos. Mas a verdade é que os homens tomavam a palavra, diziam as coisas com ar muito pomposo, às vezes não diziam nada de novo, exatamente igual ao que já tinha sido dito e, no entanto, com um ar e com uma solenidade, como se fosse uma coisa mesmo séria. E elas, de facto, as mulheres tipicamente só intervêm, só usam a palavra quando têm mesmo uma coisa diferenciada para dizer. E, portanto, isto coloca as mulheres logo numa grande posição de desvantagem, porque depois como é que se recruta para as várias posições na política? É como as pessoas estão a conhecer. Como é que as pessoas estão a conhecer? Usando a palavra. E, portanto, estando nas reuniões... A palavra é uma forma de dizer, portanto, estando nessas reuniões. Portanto, as mulheres ficam invisíveis. Depois, com as cotas, eu acho que isso ajudou muito a obrigar a que as mulheres se chegassem à frente e a verdade é que desempenham muitíssimo bem as tarefas que lhes são dadas. Mas lá está, é muito mais pelo convite, voltando à sua pergunta original, muito mais pelo convite do que por uma vontade de estar e desafiar e de se empenhar, porque normalmente as coisas são, de facto, têm regras próprias, nascidas da cabeça dos homens, da dinâmica dos homens, de séculos, de modo de funcionar, que são muito distantes da realidade das mulheres. Eu acho que essa é uma barreira muito grande. Mas orgulho no final, é verdade que a eleição em 2019 não me correu muito bem, mas deixei um grupo parlamentar maioritariamente feminino e com uma líder mulher, que foi a Cília Meireles. E o grupo era ótimo e as pessoas eram boas. Mas Agora precisa de olhar agora. Agora, coitados, são só 2. Mas a verdade é que na altura as coisas mexeram e houve ali alguma mudança. Já agora, eu não resisto a contar uma história que é, para as mulheres é tudo mais difícil, não é? E é tudo mais difícil por estas razões todas. Às vezes eu acho que é muito mais difícil. E depois há uma outra realidade que vos vou contar, que é as mulheres têm filhos, não é? Os homens também têm, mas quem leva os filhos na barriga são as mulheres, quem tem o parto são as mulheres. E isso, sociologicamente, faz toda a diferença. Eu estava no governo quando tive a minha 4ª filha. Segunda filha rapariga, 4ª de todos. E houve um jornal de referência, não vou dizer o nome, mas de referência de primeira linha, que falou para o meu gabinete a perguntar se eu me admitia por estar grávida. E depois eu tive a criança e fiquei cerca de 2 meses, aquilo coincidiu, ela é do final de julho, coincidiu com o verão, mais ou menos 2 meses fora de combate e depois fui regressando aos poucos e poucos, primeiro às coisas nacionais, depois às europeias, depois às internacionais e dividi a licença de maternidade com o meu marido, portanto eu gozei uma parte e o meu marido gozou outra. Tive uma pessoa a telefonar também num jornal, fazer uma entrevista a uma pediatra muito conhecida, para perguntar se eu estava a ser boa mãe, porque tinha gozado pouco tempo de licença e estava a desmerecer os direitos conquistados pelas mulheres. Curiosamente, a pessoa que foi contactada para responder conhecia-me, era mãe de uma grande amiga minha, conhecia-me a mim, ao meu marido, aos meus filhos e tudo, e disse, eu não vou responder a isso, até porque eu conheço muito bem a família e sempre foi partilhado e sempre não sei o que, isso não faz sentido nenhum. Mas a pergunta, e depois ela telefonou-me a dizer-me, olha, perguntaram-me isto, esta era a narrativa para ser montada na altura. Portanto, primeiro continua ou não continua, está grávida, se calhar vai-se embora, e depois a seguir está grávida, partilha a licença. Então está a ser má mãe porque devia ficar não sei quantos meses em casa. E isto não foi assim há tanto tempo. Esta minha filha tem 12 anos, vai fazer agora 13 anos. Não foi assim há tanto tempo. E, portanto, é mais difícil para as mulheres. Porquê? Porque nem todos os homens são como o meu marido, que está por acaso aqui, porque também veio comigo, e que efetivamente partilha desde sempre, e não é desde que eu estou na política, é desde sempre, partilha as
responsabilidades. Aliás, eu lembro de ser miúda e em discussões com o meu pai dizia-me, nós éramos 4 raparigas e um rapaz, e dizia sempre, preparem-se para serem independentes, para não dependerem de maridos, para fazerem a vossa vida, e os meus pais eram bastante conservadores, mas sempre nos educaram para sermos mulheres independentes e capazes de se governarem sozinhas. E depois dizia assim, porque quando as coisas correm mal, quem fica com os meninos às costas são sempre as mulheres. Sempre as mulheres. E esta ideia de que as crianças são um fardo para as mães é um obstáculo imenso a que as coisas progridam noutro sentido. Por isso é que eu ainda não consigo convencer ninguém, mas eu se tivesse tomado uma medida, punha licença de parentalidade igual para o homem e para a mulher, as crianças têm pai, têm mãe, a licença deve ser igual para ambos, porque é isso que realmente transforma a percepção da sociedade quanto aos vários papéis, porque depois nem todos, está muito bem, as mulheres fazem tudo, mas os homens não fazem tudo, e são muito mal vistos. E são muito mal vistos quando assumem mais tarefas, em casa e a tratar das crianças e da casa e tudo mais. E isto é uma realidade que é muito a nossa realidade ainda hoje. Sublinhando o mesmo ponto que a Assunção acaba de referir, da importância, no fundo, da liderança política, em qualquer partido político, para de facto transformar no partido e transformar na governação, como a experiência que a Manuela acabou também de contar, com a criação da CIDE. Eu, em 94, voltei para Lisboa, depois de um período de vários postos no estrangeiro, e fui desafiada para integrar, preparavam-se as eleições de 95, um observatório da igualdade. Fui desafiada pela Teresa Santa Clara Gomes, já não está entre nós, e integrei esse observatório de cidadania para a igualdade com o António Pires Metelo e outras pessoas. E a certa altura foi-me destinado a mim e ao António Pires Metelo, e não sei se a Teresa, tínhamos que ir a todos os líderes de partidos políticos justamente fazer o ponto que tem absolutamente de terminar uma cota de 25% de mulheres. Nessa altura era pelo menos 25% de mulheres nas listas, tem que ser vocês de cima os líderes, e portanto o nosso objetivo era ir a cada um dos líderes, como ir ao líder do Partido Socialista, eu ainda não era membro nessa altura, que se chamava António Guterres. E a resposta dele foi muito... sim, é óbvio, mas vocês estão a dizer que eu preciso de pôr uma cota de 25% de mulheres. Eu ponho por mim, acho ótimo. Então, está aí cheio de gente ótima, mulheres ótimas, mas vocês têm a consciência que se eu determinar isto, eles põem-me as amantes, as irmãs, Absolutamente. Pois, está bem, mas ponha as amantes, as irmãs, as tias, as primas, mas elas hão de aprender, hão de fazer, porque também os homens também põem os amigos, os primos, os tios, portanto, há sempre um esquema de cooptação e, portanto, sim, ponha lá as mulheres das celeiras, as amantes. E lembro-me de uma mulher... E o Guterres pôs a cota dos 25% no PS e depois isso teve implicações para os outros partidos também. Eu digo porque depois o exemplo, naturalmente, floresce. E lembro-me depois, mais tarde, pouco tempo depois, uma das mulheres que foi eleita pelo PS, aqui pelo Norte, me ter contado que tinha sido posta à frente na lista, à frente porque era mulher e porque no sítio onde tinha sido posto, e curiosamente tinha sido eleita. E no dia em que foi eleita foram ter com ela e disseram, agora desiste, porque agora ao teu lugar, e ela decidiu não desistir. Fui eleita, fico. E assumiu o seu lugar no Parlamento Nacional. Mas isto passou-se no Partido Socialista. E o que é que não se terá passado noutros partidos onde nem sequer havia... Portanto, isto para dizer que, de facto, este combate é um combate de todos, que precisa de pessoas esclarecidas e pessoas que tenham, de facto, assumindo a liderança política, façam disto uma questão essencial de qualidade da democracia e de qualidade dos próprios partidos políticos em que militam. E se nós temos hoje graves problemas, é porque isto, de facto, nunca foi levado muito a sério. Mesmo quando se plasmaram nas leis avanços,
mas depois houve sempre retrocessos, como se vê, até pelo Parlamento hoje com menos mulheres. E eu penso, por exemplo, um dos desafios, eu também estou inteiramente de acordo que o mais gratificante da vida política é exatamente a gente fazer coisas. E não é só em cargos executivos, eu nunca tive propriamente funções executivas, mas acho que fiz muitas coisas. Exato, há muita coisa que se consegue fazer no plano legislativo, no plano da intervenção coletiva, da denúncia, da exposição dos assuntos, enfim, há muita coisa que se consegue fazer. Mas, ao mesmo tempo, também tenho a percepção de que o balanço, então, nesta matéria, é ainda muito insatisfatório. E acho que há uma questão essencial que não podemos, de maneira nenhuma, deixar cair. E eu ainda participei, o ano passado, num debate organizado pela CIT, que era exatamente sobre essa questão central da igualdade de pagamento entre homens e mulheres. Esta é uma questão central e eu acho que isto, felizmente agora recentemente, o atual Presidente da República pôs isso na agenda e nós temos que exigir que isso seja traduzido em medidas concretas que passam, obviamente, pela transparência do que se paga a quem é empregado numa instituição, numa empresa, no que quer que seja, porque é a única maneira de facto, se combater a desigualdade, porque essa desigualdade que persiste, depois tem consequências a todos os outros níveis, designadamente em relação à capacidade de intervenção das mulheres. Eu concordo inteiramente com o que já foi dito, com os exemplos que a Assunção acaba de dar sobre o tipo de intervenção das mulheres. Eu própria penso que esse aspecto psicológico também conta. Há uma violência política contra as mulheres, sem dúvida, há. E aquelas de nós que estão e que fazem, apesar de tudo, a vida política, temos que ter uma grande resistência. E isso faz de todas as maneiras, eu senti imediatamente isso. Eu tinha tido, portanto, a exposição de estar na Indonésia, de ser embaixadora. Perguntavam-me, mas vem desse mundo elevado para a shoulder da política? Eu dizia, não, mas esse mundo elevado para a shoulder da política, a política é o que há de mais nobre, é a governação, é os destinos do país. Como é que se pode ter esse tipo de percepção? Mas era a que havia, muita gente tinha, e com a qual eu fui confrontada. E sim, quer dizer, desde o que é que eu vestia, o que é que, enfim, essas perguntas absurdas que nunca se fariam a um homem, ou comentários que nunca se fariam a um homem e que se fazem às mulheres. Bom, eu, por exemplo, passam a vida a comparar-me com o Hermano José. Julgam que me incomodam, não me incomodam nada. Mas, obviamente, que há um intuito de menosprezar, de intimidar, de gozar. E, portanto, nós temos que desenvolver uma carapaça tremenda e ter solidariedade. É isso que se está a ver. Nós estamos a ver, neste momento, o nível de degradação na própria Assembleia da República, com a entrada do Chega, e em que as mulheres são as principais, mas não são só as mulheres, porque obviamente toda a gente, mas em particular... O Chega faz parte do movimento mundial. Claro. Digamos, de retrocesso. Claro, claramente. Aliás, está-se a ver em todo o tipo de medidas. O bullying contra as mulheres de uma forma descarada. Claro. Por isso eu também percebo que depois há também um aspecto psicológico que, por mais que nós nos tentemos proteger e resistir a esse tipo de bullying, também há um certo desgaste psicológico a partir de certa altura que a pessoa pensa, mas valerá a pena? E aí eu acho que a psicologia masculina e feminina vai fazer a diferença, porque ela vê-se nesse exemplo que a Assunção disse, o homem fala sempre mesmo que não tem nada para acrescentar, só para afirmar, ele disse, ele marcou a posição, e de facto há um culto, digamos, da afirmação pessoal, do ego, que o homem tem, que a mulher não tem, e que explica que muitas vezes
não tenho pachorra para estar aqui nas discussões estéreis, estar a aguentar discussões fora das horas, estéreis. É preciso muita pachorra. E a partir de certa altura a pessoa também pensa, mas para quê? E isto cada vez é mais complicado, devo dizer-vos. Era uma questão que eu gostaria que, se vocês de facto notam alterações ao nível da natureza dos ataques. Sim, são mais desbragados hoje do que nunca. As redes sociais têm um impacto, mas não só as redes sociais. Depois também a permissividade ao nível, por exemplo, de órgãos como a Assembleia da República. Aquilo que se tolerou na Assembleia da República hoje é já difícil de se conter, não é? Nós estamos numa regressão. Vivemos largas décadas em que realmente nos parecia que havia uma caminhada das mulheres no sentido da igualdade e mesmo era muito difícil a um homem ou a um partido político negar a justiça dessa caminhada e dessa meta. E agora, pelo contrário, nós estamos a assistir a nível mundial, porque é realmente um movimento internacional, misógino, e que realmente quer as mulheres fora da política, as mulheres de volta para os seus papéis tradicionais. Isto é firmado, bem, nos Estados Unidos, com Trump, com todo o trumpismo, tudo o que é feminino passa realmente para um segundo lugar. Eu, aliás, aqui em Portugal pergunto-me se a falta de médicos no setor da pediatria e das mulheres, se não é realmente também uma erupção desse movimento geral. Mas nos Estados Unidos isso é mais do que evidente. E a regressão no que toca à igualdade de género e aos direitos das mulheres tem um paralelo também com os direitos humanos em geral, não é? Sim, e o direito internacional em geral. No fundo, há aqui uma regressão civilizacional. Porque esses homens não hesitam perante nada. O trumpismo, ele é uma caricatura, não é? O Trump é um psicopata e, portanto, é uma caricatura deste movimento. Claro. Mas é, ao mesmo tempo, o supremo representante deste movimento. Não se respeita nada. Manuela, uma boa notícia. A CNN ontem dava sondagens, a CNN Internacional dava sondagens lá dos Estados Unidos da América, em que a esmagadora percentagem de votantes homens que Trump tinha quando competiu com a Kamala Harris tinha-se invertido. E, significativamente, a maior queda de apoiantes MAGA, digamos, de Trump, registava-se nos homens jovens, que eram antes os principais apoiantes deles e os grandes. Sim, ainda bem. Mas no que respeita, são os normais, mas no que respeita a mulheres e homens, também há uma espécie de MAGA. Portanto, make the man great again. A manosfera. Great again. É isso mesmo. Make the man great again. As mulheres para o seu papel tradicional. E isto é dito claramente. E o Chega é o pequeno representante aqui em Portugal. Mas temos de ver isto como a história tem avanços e retrocessos. E nós estamos numa época em que há um enorme risco de retrocesso. Ninguém está para isso. Mas acho que podíamos. Já me fizeram sinais. Temos que passar a palavra para a plateia. Deixe-me só dar um exemplo do contrário, quando eu estava a dizer que às vezes as mulheres não são necessariamente prejudicadas pelo facto de serem mulheres. Se tive receio de ir para o Ministério do Trabalho, muito mais tive de ir para o Ministério da Imigração, porque tinha de vencer duas barreiras que eu achava que eram inultrapassáveis. Uma delas era o medo de andar de avião e o outro era o medo de falar em público. Esses dois medos, porque o do avião era meu mesmo, mas o de falar em público é muito comum nas mulheres. Porque não são treinadas, são formadas? Não são formadas para isso, eu não sei o que é, mas, assim, quer dizer, grande parte das diferenças não são biológicas, são culturais. Porque nós somos as duas metades da humanidade. E é natural que as duas metades da humanidade tenham a mesma cabeça, a mesma inteligência, a mesma capacidade de decidir, a mesma capacidade de tudo, não é? E, portanto, o que altera esta situação é realmente a educação. Mas eu realmente tinha muito receio,
Porque, bem, os medos perdem-se, ou então a gente desiste. E, portanto, eu, à segunda vez que fui num avião, já não tinha medo de andar de avião. E à segunda vez que falei em público, já estava a falar em público até demais, como estou agora aqui neste momento. E portanto, isso é uma coisa que se perde muito facilmente, também não se perde, vai-se para casa. E a última coisa que eu queria era deixar mal as mulheres, porque também há esse problema. Eu ficar mal, já não. Eu olho para aquela senhora que era provedora de justiça e depois foi para ministra, era exatamente aquilo que eu pensava que me ia acontecer. Exatamente aquilo, eu pensava que ia ser aquilo, exatamente. E então, mas por acaso, e depois as comunidades são muito conservadoras, portanto eu ia também funcionar com homens que nunca tinham visto uma mulher naquela posição e que eram extremamente conservadores. Ao fim de pouco tempo, eu estava a almoçar ou a jantar com um jornalista da Califórnia, um jornalista da comunidade portuguesa. E então ele estava a dizer, sabe, já passou aqui muita gente da imigração, mas há duas pessoas de que nós gostamos. É do João Lima e de si. João Lima era um homem do Partido Socialista, era do PS, era um homem muito simpático, era um homem muito comunicativo, muito agradável. Eu gostava muito do João Lima. E ele disse, gostamos de si, gostamos do João Lima. E depois olhou assim para mim, ficou assim a meditar um bocadinho e depois disse, em todo o caso, ele tem até muito mais valor, porque é homem e socialista. E eu fiquei absolutamente estarrecida. Socialista eu compreendia, porque na América, naquele tempo e se calhar ainda agora, socialista é a mesma coisa que comunista. E, portanto, um homem que é socialista vai para a América e toda a gente gosta dele, é obra. Mas, quer dizer, o que me abriu completamente a cabeça para novos horizontes foi o ele dizer-me que para mim era tudo mais fácil porque era mulher. É um homem conservador, de meia-idade, com um português típico, fazia do Festival Cabrilho, era ele que fazia de Cabrilho, portanto, assim, em português, absolutamente português, e diz uma coisa destas. Portanto, eu acho que muitas vezes as mulheres têm dificuldade em chegar aos lugares, e uma vez chegado aos lugares, até é mais fácil para as mulheres. Talvez justamente porque sejam mais dialogantes, menos pomposas, não sei, não sei o porquê, mas ele achava que para mim era muito mais fácil porque era mulher. É muito curioso, muito curioso esta ideia de que cada mulher que chega a um determinado posto se vê como representante das mulheres. Sim. Mas isto significa que, na verdade, a maior parte das vezes, na sociedade é como se só houvesse um sexo. O nosso. Está tudo padronizado no masculino. Exatamente. Portanto, se alguém diz um disparate, ninguém generaliza a dizer os homens são assim ou são assado. Mas se é uma mulher, diz assim, pronto, é mulher, está-se a ver, não podia ser de outra maneira. Porque, de facto, corremos esse risco. Bem, enfim. A propósito disto, deixe-me só dizer uma coisa muito pequenina. Andava eu em campanha eleitoral para a Câmara de Lisboa e, a dada altura, há uma senhora que se irrita muito comigo, no Beato. E olha para mim e diz, nem quero olhar para si, não quero olhar para si. Mas o que aconteceu? E então ela estava irritada comigo porque achava que eu me portava muito mal nos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, deixava as mulheres ficarem em muito má posição, porque eu, sendo mulher, tinha a responsabilidade de não atuar daquela maneira. Eu era demasiado agressiva. E onde é que se podia admitir? E eu fiquei a conversar com ela, tornámos-nos amigas, depois telefonar-lhe várias vezes a saber dela, etc, etc. Mas a verdade é que ela estava zangadíssima comigo porque eu representava muito mal as mulheres. Claro. Era muito agressiva, muito intensa. Ninguém faria e, portanto, ela achava que aquilo era péssimo. Ninguém teria era uma péssima imagem das mulheres. Para um homem. Eu também não resisto a contar uma história que demonstra, de facto, que às vezes das fraquezas se fazem as forças e as mulheres acabam por tirar partido disso. Quando eu conto isso no livro que escrevi sobre o processo de Timor-Leste, a certa altura eu tive que ir fazer uma diligência aos generais indonésios. Tinha havido um massacre horrível numa terra chamada Likisai, em 99, já no propósito, via-se, de boicotar o acordo que estava em negociação entre nós e a Indonésia para se fazer o referendo. E foi um massacre horroroso, numa igreja, 60 pessoas mortas, uma coisa terrível, e eu pedi para ir ver o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, lá à cidade, dentro da cidade, que era a dos militares indonésios,
e lhe dizer, se os senhores fazem isto para nos fazer sair da mesa das negociações, podem tirar o cavalinho da chuva, que nós já aprendemos e não saímos. E disse-lhes lá dentro, porque isto só podia ter acontecido com a vossa... Ou vocês são completamente incompetentes ou foram os autores disto. E tudo indica que foram os autores. Enfim, arranjaram uns homens de mão para fazer aquilo, mas foram os alunos. Eu cometi um erro, isto foi logo 2 ou 3 meses depois de eu ter chegado à Indonésia, e eles chamaram um jornalista para estar lá no final a pedir-me declarações. E o erro que eu cometi foi, ainda por cima numa cidade como uma cidade asiática como a Indonésia, pode-se dizer tudo dentro de portas, mas cá fora tem que se respeitar o manter a face do adversário. E eu cometi o erro de, ao jornalista, dizer mais ou menos isto: o que é que a senhora veio cá fazer? Olha, vim cá dizer a estes senhores que foram eles que fizeram aquilo, porque ou eles são incompetentes ou eles são responsáveis, e se eles pensam que nos fazem... Bom, no dia seguinte, com as declarações que eu prestei ao jornalista, erro meu, as paragonas da imprensa indonésia era, o porta-voz das Forças Armadas da Indonésia dizia: que estranha diplomata essa é a representante de Portugal. E o embaixador britânico telefonou-me e disse: tu já fizeste as malas, é que os gajos vão te declarar persona non grata. E eu, bom, de repente percebi que de facto havia ali um risco, e então aquilo que eu mais queria evitar, que era que justamente se rompesse o processo negocial, eu podia ter dado o aso só por ter prestado aquelas declarações. Acabou por não acontecer nada. E fez-se o acordo de 5 de maio, isto foi para aí em meados de abril. Fez-se o acordo de 5 de maio. Uns anos, 2 anos mais tarde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indonésio convidou-me para eu ir fazer um lessons learning, reflexão sobre o processo de Timor, com Ali Alatas, que já não era ministro, mas tinha sido ministro na altura e tal. E, nessa altura, o Ali Alatas contou a história e disse: eu tive um trabalhão para evitar que os militares te expulsassem. Porque eles queriam expulsar, e nós não podíamos deixar isso, porque estávamos em vias de fazer o acordo convosco, como se fez, portanto, se assinou a 5 de maio. Então, eu disse-lhes, fui ter com eles e disse: não podem fazer isso. Mas ela veio cá insultar-nos e disse publicamente e não sei o quê. Mas é só uma mulherzinha. E à conta de ser só uma mulherzinha, os militares engoliram e não me expulsaram. E eu tive a satisfação, mas reconheço que cometi um erro e por isso conto no livro, exatamente para que não se... Bom, então, para que eu desaprendam. Vamos dar oportunidade a quem quiser colocar questões às nossas ilustres convidadas. Por favor, sinalizem essa vontade. Não sei se há um microfone. Peço que façamos intervenções curtas também, de questões, de facto, para as nossas entrevistadas. Olá, boa noite a todas, muito prazer. Eu revejo-me um pouco na vossa jornada, porque eu também trabalho numa área dominada por homens, que é a cibersegurança, e embora não seja todos os dias, ainda enfrento situações em que, por exemplo, as minhas recomendações como profissional não são levadas a peito, e às vezes ainda recebo alguns comentários que se nota que há ali uma misoginia interna que não tem lugar à mesa com profissionais. Vocês têm algum conselho que me possam dar para tentar ser mais eficaz nas minhas discussões numa indústria destas? Eu sei, é difícil. Vamos recolher mais 2 intervenções, está bem? Depois passamos a palavra neste lado. Boa tarde. A minha questão era: vocês não acham que muitas vezes o que nós sofremos, nós mulheres, é o síndrome de impostor, que nos impede de falar em público, que nos impede de
de ter lugar nos altos cargos da nação, porque a tal coisa que estava a dizer há um bocado, nós não queremos falar só por ocupar espaço e o ar, e nós só quando achamos que temos mesmo qualquer coisa de interessante e de pertinente e que pode ajudar numa discussão é que nós queremos intervir. Mas eu acho que muitas vezes temos o síndrome de impostor que não devíamos. Obrigada. Aqui à frente, aqui à frente. Ora, boa noite. Eu revi-me um bocadinho numa das histórias das oradoras, que era, eu também fui a menina que jogou futebol e que era a única rapariga no meio dos rapazes. Não porque tinha um primo que me disse, não, ela joga, mas porque eu me armei encorajosa e para mostrar que, efetivamente, valia e merecia o meu lugar ali no meio deles, tentei fazer um pontapé de bicicleta. Estamos a falar isto para ir no 3º ou 4º ano de escola. Portanto, e ao longo da minha vida, eu senti que para andar eu tinha que ser um dos bros. É verdade, mas e depois, com a maturidade, com a experiência, eu percebi que eu não quero ser um dos bros, eu quero ser mulher e ter o meu lugar. Eu sinto que esse lugar ainda é um bocado delicado nos dias de hoje e gostava de perceber qual é a vossa perspectiva de onde é que estão as linhas entre ser mulher e respeitar ser mulher e os momentos em que às vezes é preciso fazer e é preciso andar. Okay. Quem é que quer começar? Começamos por ordem alfabética outra vez. Ana? A primeira pergunta sobre o setor da cibersegurança. Eu imagino que seja a dificuldade num setor, obviamente, que hoje tem grandes implicações para a defesa nacional e europeia, e que está exposto a todo o tipo de ameaças e de realidades que nem passam pela cabeça da maior parte dos cidadãos e que quem está no setor da cibersegurança ou, por exemplo, na defesa, por exemplo, contra o terrorismo, etc., se apercebe. E isso é particularmente... E é uma área onde, obviamente, as cabeças das mulheres são tão boas ou até melhores que os homens, em alguns aspectos até talvez melhor, porque têm capacidades de detecção, de telepatia, de empatia, etc., que ajudam a detectar coisas que muitas vezes os homens não detectam. Eu trabalhei nos 15 anos no Parlamento Europeu, exatamente na área da segurança e defesa, e falei com muitas mulheres do setor da cibersegurança. Um dos grandes apelos nossos era justamente encorajar as mulheres a entrarem nas áreas tecnológicas e designadamente da cibersegurança, porque elas tinham de facto grandes capacidades e nós precisávamos absolutamente desses seus talentos e qualificações, mas ao mesmo tempo também percebi os desafios tremendos com que elas estavam confrontadas. E a única receita que eu tenho, e também se calhar é a resposta para aquela última questão da nossa amiga ali daquele lado, é nós temos que ser capazes de demonstrar que somos tão competentes, tão qualificadas, tão competentes e tão corajosas como os homens. Lamento imenso, mas é um facto. As mulheres têm que provar, a dobrar e a triplicar. É um facto. Se queremos, de facto, vingar e dar-nos ao respeito nessa área, temos que ser muito melhores que os homens. Temos. E temos que assumir isso. Nesta fase, temos. E por isso o conselho que eu dou é o de porfiarem e resistirem. Não é fácil, e incluindo em termos de resistência física, coragem física. Eu lembro-me, por exemplo, a certa altura nós quisemos fazer uma viagem do Parlamento Europeu ao Afeganistão, 2008. Tinha acabado de arrebentar uma bomba no Hotel Serena e de estar abaixo, que era o principal hotel de Cabul.
e a Comissão Europeia e o Conselho não queria que nós fôssemos porque não nos queria expor a riscos e terem que pagar indemnizações, etc, etc. E nós, várias mulheres que integravam aquela delegação, dissemos, vamos. E fomos. E se não tivessem sido as mulheres, nós não tínhamos ido. A primeira missão que eu integrei no Parlamento Europeu em 2004, em agosto de 2004, férias, fomos eleitos em julho, em 2004 veio apelo para ir, para se constituir uma missão para ir ao Darfur. Estávamos nessa altura na crise do Darfur, no Sudão. Uma missão para ir ao Darfur. Eu candidatei, sem saber, e acabei numa missão em que eram 6 mulheres, 6. Não havia um único homem. Eram 6 mulheres, porque eram as que se tinham candidatado. E conto esta história porque eu acho que é muito significativo isto. No Darfur, depois de termos visitado o Darfur e todo tipo de encontros, acabámos num campo de refugiados, já do lado de cá, no Tchad, um deserto, onde as mulheres, havia umas tendas, com o apoio do Alto Comissariado para os Refugiados, e onde as mulheres tinham conseguido fazer brotar do deserto os vegetais que elas cozinhavam e que ali ajudavam a dar, enfim, vegetais de comida. E tivemos 2 reuniões, porque os homens dos refugiados do Darfur impunham 2 reuniões separadas. Nós ali éramos uma delegação de europeus, mas eles não sabiam que eram 6 mulheres europeias. Uma para os homens tinham imposto a reunião com os homens e com as mulheres. Temos a reunião com as mulheres e as mulheres dizem, nós temos uma vida muito ocupada, nós tivemos que organizar este campo, tivemos que organizar quem é que ia cultivar os vegetais, fazê-los crescer do deserto, quem é que ia pôr a funcionar as escolas, porque temos aqui várias pessoas para pôr os miúdos na escola, quem é que não sei o quê, e no meio de tudo isto, o mais difícil... deixem-me dizer, primeiro nós tínhamos encontrado os homens, e os homens tinham-nos dito como a vida era um horror, etc. Quando chegámos às mulheres, as mulheres disseram, nós temos uma vida muito ocupada, e o pior de tudo é que ainda temos que aturar os nossos homens que não têm nada para fazer. Eu secundava aqui assim, Ana Gomes, na referência a não desistir e resistir, porque acho que há aqui um dado que vos posso dar que talvez ajude nisto, que é mulheres e homens, quando ocupam as posições, tipicamente as mulheres só aceitam, enfim, progredir, candidatar-se, aceitar o que seja, quando se sentem 100% preparadas, 110% preparadas, e os homens com 60%, 70% já estão lá. Portanto, é altamente provável que na mesma função a mulher esteja mais qualificada e mais capaz do que o homem. E, portanto, isto para dizer, vale a pena ter essa autoconfiança e vale a pena resistir e provar pela competência que se é capaz e que se sabe tanto ou mais que aqueles que estão ao nosso lado. Eu sei que isto nem sempre é fácil, porque depois por cima nem sempre se valoriza as mesmas coisas, depois dá-nos a outras conversas, como é que os homens no fundo puxam uns pelos outros, onde é que eles se encontram e falam de futebol. Ainda bem que há mulheres que falam de futebol. Tenho uma filha mais nova que é louca pelo futebol, aprendeu com os irmãos e portanto também consegue conversar sobre futebol com toda a gente, mas a verdade é que a típica mulher tem outros interesses que a excluem de uma série de conversas e de formas de partilha de poder e até, não só partilha de poder, mas até de alguma tolerância aos erros, etc, etc, que de facto as mulheres não estão aí, portanto não têm esse amparo e esse contexto. E portanto aqui eu acho que a única solução é trabalhar, não desistir e sobretudo não aceitar ficar na segunda fila, não aceitar ficar na segunda fila, não aceitar. Quando alguém diz, é preciso não sei o quê, eu quero. Não é esperar para ver se alguém na sala primeiro diz que quer e depois se ninguém disser, então está bem, eu quero. É aceitar, estar e pensar sempre, porque as mulheres têm isto, não se oferecem, não chegam à frente, não vai, porque acham que há alguém que está melhor preparado, que há alguém que saberá mais. E muitas vezes não há nada.
Eles não sabem mais, não estão, nem sequer estão bem preparados, simplesmente têm a capacidade de arriscar mais, de se expor mais, de não terem tanto medo da crítica, de não se sentirem apoucados e, portanto, eu acho que é preciso interiorizar isso tudo. E quando se interioriza isso tudo, fica-se mais, com mais resiliência, com mais vontade de continuar. Em relação ao síndrome do impostor, eu acho que tem muito a ver com isto, mas só uma coisa que posso partilhar convosco. Isso sente-se mesmo. Eu senti tantas vezes chegar a um sítio e só há homens. E chego a beiro de um pequeno grupo e quando chega a esse grupo, o grupo cala-se. Porque eu cheguei. E quer queira, quer não, eu sinto-me uma impostora estando naquele grupo. E depois, enfim, eu faço conversa e pergunto e tal, mas eu percebo perfeitamente que eu cheguei ali e a conversa toda que eles estavam a ter, que certamente seria muito interessante, eles acharam que não era para mim. Não sei qual era a conversa, mas não era para mim e, portanto, calaram-se. E isto aconteceu muitas vezes. Eu realmente, a minha experiência é um bocado matizada. O meu feminismo é muito o feminismo da paridade, não é nada o feminismo da superioridade feminina. Até porque eu devo todas as minhas promoções, é natural, também são os homens que estão lá, a homens. Para já, na minha própria família, era muito mais encorajada pelo meu pai e pelo meu avô, nomeadamente a praticar desporto. Eu acho que o desporto é importantíssimo para as mulheres. O meu último relatório no Conselho da Europa foi sobre a igualdade das mulheres e das jovens no desporto. Porque é aquele setor em que mais se aceita a desigualdade. A desigualdade começa na própria biologia, fisicamente. E é muito interessante porque foi um relatório, o Conselho da Europa a Assembleia Parlamentar nunca se tinha pronunciado sobre aquela matéria. E eu, naquela altura, evidentemente estava sempre na Comissão das Migrações, aliás, fui Presidente da Comissão das Migrações, no Conselho da Europa, as primeiras presidências que houve foi a do Guterres, e depois, uns anos depois, a minha, na mesma comissão, que era a Comissão das Migrações, Refugiados e Demografia. Agora o que é que eu estava a dizer? No desporto, estava a falar de desporto. E eu tinha uma série de relatórios, estava também na Comissão de Igualdade, e tinha uma série de relatórios. A discriminação da mulher nas religiões, que toda a gente achava importantíssimo. Tentei-me de falar com os chefes religiosos de todas as religiões mais importantes e tal. E aquele era um relatório que parecia... E foi ganhando importância à medida... Porque os relatórios são sempre discutidos em várias voltas. E à medida que era discutido, as pessoas iam compreendendo mais e melhor a importância que pode não ser o futebol. Eu, por acaso, acho que o futebol é muito importante porque é o desporto rei. Portanto, é aí que as mulheres devem apostar mais. E depois, enfim, se não tiverem jeito, apostam noutra coisa qualquer. Mas é muito importante porque é aquele desporto... Aliás, por exemplo, nos Estados Unidos houve uma grande reivindicação salarial. Os Estados Unidos, no futebol feminino, são top. Já foram campeãs do mundo, não sei quantas vezes, e podem voltar a ser. No futebol masculino são aqui perfeitamente banal. Os homens tinham remunerações muitíssimo superiores às mulheres. Portanto, não menosprezemos o setor do desporto. É um dos caminhos que leva à libertação e à emancipação das mulheres. É muito importante. Agora, no que me respeita, portanto, eu fui sempre desempenhar cargos para os quais achava que não tinha competência de espécie nenhuma, porque os homens se responsabilizavam. Dr. Sá Carneiro, a última coisa que ele me disse, antes de eu aceitar, quando eu estava a aceitar, tive 24 horas para pensar, e ele disse-me: não se preocupe com isso, é da minha responsabilidade. Não se preocupe mais, vá para lá e não se preocupe. Eu assumo a responsabilidade. E eu disse: Senhor Primeiro-Ministro, vai ser um fracassamento. Chamava-lhe sempre Primeiro-Ministro. Quando cheguei lá, eu achei-o muito bonito. Não só politicamente, como fisicamente. E depois... E ele foi muito simpático. Quando disse: Senhor Primeiro-Ministro, ele disse: não me trate por Primeiro-Ministro. Eu: desculpe, vou tratá-lo toda a vida por Primeiro-Ministro. Esperei tanto tempo para lhe poder chamar Primeiro-Ministro, vou-lhe chamar sempre Primeiro-Ministro. Agora, por exemplo, ele depois... Portanto, ele foi... E muito curioso, ele percebeu que eu, por um lado, queria aceitar porque era divertidíssimo ir trabalhar para aquele governo, não é? Mas, por outro lado, ele percebeu que eu realmente achava que não era competente para aquela coisa. E no primeiro mês, o Dr. Sá Carneiro, Primeiro-Ministro, com tanto assunto para trabalhar e para fazer, falava-me quase diariamente, ligando para um telefone interno, que às vezes eram as minhas secretárias que atendiam, ficavam entusiasmadíssimos, tinham falado com o Primeiro-Ministro,
E ele era sempre para me encorajar, sou o que fez isto, aquilo, sou o que aconteceu isto. E depois, quando ele começou a ver que eu estava já com um ar muito displicente, deixou de me falar. Mas, portanto, ele percebeu, quer dizer, deixou de me falar, deixou de me fazer aqueles telefonemas encorajadores. Agora, eu, por exemplo, o meu... Não, o meu... Ai, coitado, não, mas então deixe-me só dizer... Bom, é que eu não tinha esse grande problema, porque quando sou atacada, sou muito agressiva. Eu não ataco, mas respondo. E, portanto, nessas coisas, por exemplo, há meninas a quem tiram a bola do campo e elas não reagem. Eu sou um menino, não quisesse jogar comigo e me tirasse a bola, eu batia-lhe. Portanto, não tinha problema, eu não tenho esse problema, portanto, levantava a bola. Mas o conselho que eu dou é realmente o mesmo que deram as minhas colegas. Insistir, falar por falar. Se é essa a forma de chegar lá, se é assim que eles fazem, vamos fazer nós também. Mas realmente, eu até nos programas, aqueles programas de rádio, eu fico impressionadíssima, porque os programas de rádio que há em que a pessoa se manifesta sobre esta ou aquela matéria, os fóruns das rádios, é impressionante. A maior parte das vezes não há uma mulher. Bem, realmente é muito difícil trabalhar num ambiente extremamente masculinizado, não só pela matéria em si, mas imagino os momentos informais, etc. É preciso não tolerar anedotas que memorizem as mulheres. Não. Essa ideia de que, não, as mulheres são isto, tu não é? Porque é a história os negros são assim. Não, para o amigo que é negro diz, não, tu és uma exceção. Não suportar esse tipo de humor que muitas vezes está presente nos locais de trabalho e num ambiente muito masculino é muito presente e, portanto, é preciso não pactuar, não achar graça, não se rir, não é? O síndrome do impostor também pode ser visto de outra maneira, que tem a ver com o que aqui de facto também foi dito repetidamente pelas 3 participantes, que são as mulheres não avançam, não dão o primeiro passo, não se oferecem, não pensam quando são desafiadas a fazer alguma coisa, será que eu sou capaz? Se calhar vão descobrir que eu sou uma impostora e que eu não percebo nada disto. Não é? Quando é que chegará esse momento? O síndrome do impostor é qualquer coisa que nós devemos combater, porque ele leva inevitavelmente ao retraimento, à inibição, e isso é tudo o que não se recomenda às mulheres na política, não é? Eu acho que eu, enquanto académica, e que trabalhei com mulheres políticas, sempre achei que elas têm um otimismo pela ação, como aqui realmente foi, enquanto que nós na academia somos mais pessimistas, ver o aspecto negativo, ver as dificuldades, ver os bloqueios. E na política é preciso exatamente esta vontade, voluntarismo de querer fazer. E penso que isso é uma nota muito positiva, que eu agradeço às 3, pelo exemplo que também são para todas nós, e muito obrigada por esta partilha.